E nós já estamos chegando mais uma vez no nosso programa Manhã Viva. E no dia de hoje queremos já convidar a cada um a estar junto conosco, acompanhando, ouvindo, participando também deste momento de graça, não é? Que você também possa se colocar hoje, não é? Para ouvir, não é? Porque hoje nós temos como tema muito importante para nós, para todos nós. O tema do nosso programa no dia de hoje é Discípulos de Jesus, Filhos de Maria. Cada um de nós somos convidados a sermos esse discípulo de Jesus e filhos de Maria. E hoje também tenho aqui no nosso programa uma pessoa muito especial, da qual você também vai poder hoje conhecer um pouquinho a sua história, conhecer a sua vida e assim tenho certeza que vamos fazer memória de um tempo muito importante da Canção Nova. Eu estou aqui com a Verinha, seja bem-vinda, Vera Reis, né? É, Vera Lúcia Reis. Vera Lúcia Reis. Uma alegria, Fatinha, estar aqui, uma alegria poder partilhar, trocar experiência, uma alegria poder, nessa passagem rápida, também dar minha contribuição no nosso programa Manhã Viva. E esse ano, graças a Deus, né, Verinha, nós podemos dizer assim, estamos completando 45 anos e 25 anos aqui da Canção Nova em Portugal. Então, nós podemos dizer assim, é um presente do céu. É um presente do céu. Eu ainda me lembro, nos nossos inícios, quando a gente tiver 50 anos. Olha aí, o tempo passou tão rápido e a gente já chegou aos 45 anos, 25 anos de Portugal. Anos, não é? Pois é. Então, quero convidar a Verinha para esse momento tão importante também do nosso programa, a rezar, não é? Porque Nossa Senhora é aquela que nós sabemos, não é? Que na Canção Nova está sempre presente. Sim. Né? Então, convido você mesmo a rezar para nós, para esse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos colocar nas Tuas mãos, ó Mãe, nossa vida, este momento. Nós sabemos que existe uma graça própria para cada momento da nossa existência. Nós queremos te pedir, ó Maria, Mãe querida, a Senhora que foi aquela que por primeiro cantou o Cântico Novo, que a Senhora fale de nós ao coração do Teu Filho amado, que a Senhora fale de todos aqueles que neste momento presenciam, escutam, veem este programa. Que cada um, ó Mãe querida, também possa fazer essa experiência de se reconhecer filho, filha da casa de Maria. Porque foi na casa de Maria que Jesus, a nossa referência, foi formado. Nós somos discípulos, mas Jesus, ele foi formado na casa de Maria. Nós queremos nos submeter à formação da casa de Maria, porque queremos ter em nós o rosto de Jesus, a face de Jesus, os sentimentos de Jesus. Intercede por nós, Mãe querida, fica conosco. E recebe o nosso sim, e recebe o desejo do nosso coração de sermos formados sob o Teu olhar materno. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é isso mesmo, né, Verinha? Somos formados na casa de Maria. Na casa de Maria, pelas mãos de Nossa Senhora. E eu tenho certeza que quem está em casa deve estar se perguntando, quem é a Verinha? Eu já conheço, não é? Já conheço um pouco da Verinha, não posso dizer que conheço tudo, mas já conheço partes da vida da Verinha. E nesse tempo é bom, não é? Fazermos memória, Sim. Não é? Da sua história, também memória daquilo que nós temos como nosso pai fundador, um pouquinho nós vamos falar sobre ele, não Sim. é? E também desse tempo, não é? Que estamos vivendo,
nessa nossa formação deste ano. Sim. Não é? Então, a Verinha pode falar um pouquinho sobre ela, sobre quando chegou na Canção Nova, o que te atraiu a estar na Canção Nova? Eu gosto muito dessa expressão, Fatinha, fazer memória, porque eu aprendi quando eu fazia teologia que fazer memória é lembrar a Deus os acontecimentos do qual Ele é o protagonista. O povo de Deus fazia memória. Quando a gente faz memória, a experiência se atualiza. Então, falar do início da minha vocação é atualizar essa experiência de novo e de ser chamada, de ser escolhida por Deus para me entregar a Ele dentro de um carisma. Então, eu sou do Brasil, uma cidade bem pequena chamada Cruzeiro, estado de São Paulo. Eu tive a graça de conhecer o Monsenhor Jonas Abib com 12 anos de idade, quando ele estava começando a experiência dos encontros de jovem na Diocese de Lorena, no estado de São Paulo. E esse ano completam 35 anos que eu estou na Canção Nova, né? Essa minha entrega a Deus no carisma Canção Nova. E eu fui chamada num rebanhão. O que é um rebanhão? Um rebanhão era um encontro de carnaval que o Padre Jonas fazia na cidade de Cruzeiro, onde eu morava. E um dia, nesse encontro, a comunidade testemunhando aquela vida inicial, né? Eu me senti atraída. E para que eu me senti atraída? A me dedicar mais a Deus. Eu já trabalhava, eu estudava, mas dentro de mim tinha um desejo de evangelizar, de trabalhar para Deus, de servir a Deus. E eu via que eu tinha até um futuro brilhante, mas eu dizia, não, eu quero entregar a minha juventude, toda a minha vida a serviço da evangelização. E aí, enquanto vocês testemunhavam, que você estava lá também, eu me senti atraída. É isso que eu quero, é para isso que Deus me chama. E como você disse, né, fazer memória é nós, assim, atualizarmos o nosso carisma. Exatamente. Não é? Porque quando ele nasceu, nós nunca imaginávamos que íamos chegar até aqui. Exatamente. Não é? Nós não sabíamos, não é? E o bonito é nós, hoje, nesse percurso, a gente perceber, né? Já foram 45 anos, 25 anos que já estamos em Portugal. Exatamente. Não é? Então, é um momento, assim, de gratidão a Deus até, né, Verinha? Porque realmente o Senhor foi nos conduzindo e vai nos conduzindo a cada instante. E a Verinha hoje, nesse tempo de vida, não é? Nesses anos, hoje a Verinha é a nossa formadora geral. Você pode partilhar um pouquinho também sobre o que é ser formador geral, qual o trabalho, qual o papel de um formador geral numa comunidade, né? Exato, né? Então fazem 2 anos, né? 1 ano, né, que eu fui reeleita para essa função. A formação geral, ela é responsável pela formação integral e permanente de todos os membros vocacionados ao carisma Canção Nova. Então, desde aquela pessoa que manifesta o desejo, eu quero ingressar na comunidade Canção Nova, como que eu faço? Então, desde o caminho vocacional até o membro que já tem um compromisso definitivo, a formação geral trabalha nesse cuidado de atualizar a experiência do carisma com todos os membros. Por isso que é uma formação integral em todas as dimensões, permanente, porque é na continuidade da vida. Ô Verinha, e como se prepara? Não é? Muitas pessoas podem até mesmo perguntar, mas como se prepara uma formação? Sendo que hoje, graças a Deus, né, nós temos vários estados de vida na comunidade, não é? Que é uma grande riqueza. É uma graça. Mas, ao mesmo tempo, tem seus desafios. Sim, claro. Não é? Então, como se prepara uma formação? Sim. É claro que a gente não realiza esse trabalho sozinho, nós somos uma equipe. Hoje nós temos a formação geral, que cuida
daqueles que estão no caminho vocacional, no período de averiguação, mas que também cuida de todos os formadores, de preparar os formadores, né, em cada etapa vocacional. Então, a formação geral trabalha a formação inicial e o nosso projeto formativo ao longo do ano. Mas eu trabalho também em colaboração com alguns núcleos, os núcleos dos clérigos, porque nós temos sacerdotes, então existe o padre que é responsável, cuida da formação dos clérigos. Nós temos o núcleo dos casados, porque o Carisma Canção Nova tem essa riqueza das famílias. Então, nós temos o núcleo dos casados, dos casais, que prepara a formação para os casais, a formação conjugal, a formação para os filhos, preparação para o sacramento do matrimônio. Nós temos os celibatários, não é? Então, tem o núcleo dos celibatários, que responde pela formação específica dos celibatários. E existem os solteiros, aqueles que estão em discernimento, onde a gente vai discutindo junto, trabalhando junto em equipe, seguindo aquele projeto formativo, tema do projeto formativo, que é dado pelo presidente da Canção Nova. Até o ano passado foi o Padre Jonas que dava o tema dos projetos, né? A partir de agora é o presidente, o Padre Wagner Ferreira. E para o ano passado, o Padre Jonas que celebrar os 45 anos, né? Canção Nova, Casa de Maria, 45 anos formando discípulos. Ô Verinha, você poderia já falar um pouquinho para nós desse tema, né? Sim. O que é esse tema, não é? Já que você, né, trouxe para nós, né, que realmente foi um momento de graça, né? Sim. Esse do Monsenhor trazer essa grande novidade e, de fato, nós somos a Casa de Maria, Isso. né? O Padre Jonas, ele sempre trouxe no coração que a Canção Nova ela é uma escola de discípulos. Que nós somos chamados ao seguimento de Jesus e por isso nós precisamos ser discípulos, entrar na escola do discipulado. E ele também recebeu por inspiração de Deus que nessa escola de discipulado, que é a Canção Nova, a mestra, a educadora, a formadora por excelência é a Virgem Maria. Padre Jonas, ele escreve nos nossos documentos internos assim, desde a origem, Deus quis que o Carisma Canção Nova fosse mariano. Deus entregou o cuidado da Canção Nova nas mãos de Maria e ela acolheu. Então, assim como quando o Verbo se encarnou, ela cuidou da formação de Jesus, ela também cuida da formação dos discípulos, daqueles que seguem Jesus no Carisma Canção Nova. Ô Verinha, e como foi assim, a escolha? Não é? Eu sei que as pessoas podem estar se perguntando e é interessante também nós falarmos um pouquinho. Vamos dizer assim, qualquer pessoa pode ser formador, quem que escolhe, como é que é feito isso daí? Porque... Então, a Canção Nova ela é uma associação privada de fiéis de direito pontifício. Nosso estatuto foi aprovado definitivamente pela Santa Sé em 2014. Como uma associação privada de fiéis, ela é constituída por um órgão de governo que é a Assembleia Geral. A Assembleia Geral ela é composta por membros que são eleitos, né, pelos membros que são definitivos do modo de compromisso núcleo e segundo elo. E esses irmãos, que hoje são 99 pessoas, que elegem o Conselho Geral, né, o órgão de governo da comunidade. Então, elege o presidente, o vice-presidente, o formador geral. Então, é uma escolha desses membros que compõem a Assembleia Geral. Nós tivemos a nossa última Assembleia para a eleição do Conselho Geral há um ano atrás, vai fazer 2 anos já. E agora, esse mês, dia 13, faz 2 anos. E a Assembleia elegeu, né, os 10 membros que compõem
o atual conselho hoje. Claro, né? Na época o Padre Jonas ainda era vivo. Esse ano nós tivemos a eleição do presidente e do vice-presidente, né? Ô Verinha, qual a sua ligação com Nossa Senhora? Então, eu me sinto filha de Nossa Senhora. Não é? Eu já venho de uma família onde eu recebi essa graça, essa herança já do meu pai. Meu pai era congregado mariano. Então, foi meu pai que me ensinou a rezar o terço. E entrando para a Canção Nova, eu fiz essa experiência de reconhecer Nossa Senhora como minha mãe. Então, mais do que uma devoção, é um relacionamento filial. Ela é minha mãe. E tendo Nossa Senhora como sua mãe, não é? Eu digo assim, é um momento assim, de graça mesmo para nós, né, Verinha? É graça acolher Nossa Senhora na nossa vida. E perceber assim, Fatinha, que Nossa Senhora, ela é uma presença discreta, mas muito real. Eu queria trazer um testemunho de uma experiência que eu vivi vindo para Portugal, não é? Alguns anos atrás, antes desse mandato, mas eu era secretária-geral no outro mandato. E eu vim para uma visita na nossa frente de missão aqui em Portugal, mas antes eu ia para a França para visitar os nossos irmãos. Nós temos uma frente de missão na França. E na pressa, saindo do Brasil, eu esqueci o telefone e o dinheiro das despesas de viagem em cima da minha cama, no meu quarto. E quando eu cheguei aqui em Lisboa, o voo se atrasou, eu perdi a conexão. Então, você imagina o desespero, né? Sem dinheiro, sem telefone, sem fazer contato. E, num primeiro momento, eu me desesperei, comecei a chorar no aeroporto de Lisboa. Eu imagino, porque não é... Deus meu. E veio uma senhora na minha direção, ela chegou até mim, tocou meu ombro e perguntou, por que choras? E aí eu contei para ela. Essa senhora, ela segurou a minha mão, me levou até o guichê da empresa, troquei o voo, e eu falei assim, pronto, só ficar calma, dá tudo certo. E depois essa senhora desapareceu, né? Aí eu me acalmei e falei assim, já que eu vou ter que ficar o dia inteiro no aeroporto, eu vou sair um pouco para ver a cidade. Quando eu saí, eu encontrei um membro da comunidade daqui de Portugal, estava esperando um outro membro, um padre que vinha da Terra Santa para participar de um retiro. E eu pude falar, né, da minha experiência de perder o voo, estar sem dinheiro, sem o contato. E ali ele fez a ligação, me deu dinheiro. E eu vi o cuidado de Nossa Senhora, não é? A mãe atenta, né? Aquela senhora que me pegou pela mão, que me levou até o guichê da empresa, que me ajudou a trocar o voo porque eu havia perdido a conexão, eu não tenho dúvida de que ela foi uma referência dessa presença de Nossa Senhora que é atenta ao que a gente vive, ao que a gente experimenta. Uma coisa bonita que o Padre Jonas ensinou para nós é a gente ter um relacionamento aberto, direto com Nossa Senhora. Eu posso falar com ela como eu estou falando com você. Eu posso dizer a ela do que eu vivo, do que eu preciso, do que eu estou passando, porque ela, como mãe, ela é atenta. Ô Verinha, e por que deste tema? Canção Nova? Justamente por isso, são 45 anos da fundação da Canção Nova. E a Canção Nova, o Padre Jonas vai dizer isso, é Canção Nova, Casa de Maria. Nós nos chamamos assim, né? Canção Nova, Casa de Maria. Nós experimentamos a sua presença de mãe, mas ao mesmo tempo nós somos da linhagem de Maria. Nós somos da descendência de Maria. Nós somos filhos e até filhas. nesse aspecto físico, nós temos a Casa de Maria, Sim, não é? Lá no sim, Brasil, que é a casa onde tudo começou. Tudo começou, não é? E como você disse, né, que na Casa de Maria se formam os discípulos. Sim, e não é? assim, de forma bem literal, hoje é assim, né? Na Casa de Maria, lá no Brasil, se formam os discípulos, aqueles que entram
para essa aventura de entregar a sua vida a Deus no Carisma Canção Nova. E isso é uma memória maravilhosa que Isso nós é. trazemos, não é? Que nós Sim. temos na comunidade, porque nós vamos percebendo assim que o nosso pai fundador nos levou a viver essa experiência, porque ele também viveu, Mas né? é bonito também, Fatinha, que Deus vai atualizando essa experiência, né? A frente de missão de Fátima foi a primeira missão no exterior da Canção Nova. Então, aqui, né, nesse lugar tão importante, tão especial, E Deus olha, quero quis dizer, estabelecer a Canção Nova. Então, aqui também é casa de Maria. aqui também é casa de Maria e ao mesmo tempo podemos assim dizer, né, que o Monsenhor tem e tinha um carinho muito grande Sim. por essa casa, Sim. não é? Então, é assim... Aqui, né, no altar ali do santuário, da Capelinha das Aparições, Monsenhor Jonas pôde fazer também um ato de entrega do sistema Canção Nova de comunicação ao coração imaculado da Virgem Maria. E falando um pouquinho do Monsenhor, né, qual a sua experiência com ele, o que ele deixou na sua vida assim de marcante? Então, o Monsenhor Jonas, ele foi um pai espiritual, não é? O que eu aprendi da minha relação com Deus, o que eu aprendi da minha relação com Nossa Senhora foi potencializado na experiência da relação com o Monsenhor Jonas. Então, se hoje eu posso dizer assim, eu sou discípula, né? Eu aprendi esse discipulado vendo o Monsenhor Jonas. Ele foi essa referência espiritual, esse pai espiritual que cada vez mais, pelo seu testemunho, pela sua entrega, também provocou em mim esse desejo, esse ardor de querer evangelizar e tornar a salvação de Jesus conhecida a muitas pessoas. E nesse tempo, né, nesses anos, Verinha, tem algo muito marcante da presença do Monsenhor na sua vida? Tem sim, porque eu fui noiva, né? Você sabe disso, fui Sim. noiva, meu casamento não se cumpriu. Um mês antes do casamento, meu noivo rompeu comigo. E nesse momento difícil, a presença paterna do Padre Jonas foi muito significativa e muito importante. Então, ele me acolheu, não é? Ele esteve presente, ele me ajudou nesse processo, até mesmo a entender que a providência de Deus cuida de todas as coisas. Se houve uma permissão de Deus nesse sentido, Deus ele teria um bem maior. Então, o Padre Jonas foi essa presença importante nesse momento que me ajudou a ter esse olhar de que Deus conduz a nossa história e que nós não estamos condenados a uma fatalidade na vida. A gente pode dar uma resposta diferente. E esse acolhimento, tenho certeza que veio trazer vida na sua vida, né, Verinha? Foi isso mesmo. Porque foi um momento difícil, Sim. não é? Um momento doloroso, não é? Mas Deus, assim, não vou dizer assim que Deus permitiu, mas de uma certa forma você fez essa experiência, mas ao mesmo tempo também você fez essa linda experiência com o Monsenhor essa de acolhimento, experiência de né? paternidade, mas mais do que isso, sabe? Essa experiência de ter um olhar espiritual sobre uma realidade de dor e de sofrimento na minha vida. E como é bom, numa hora dessa, ter um pai que nos acolhe. Exatamente, não é? como é Que nos importante. acolhe, que está ali do nosso lado. Isso. Não nos tira da dor. Não. Não é? A Não. dor nós passamos. Passamos por mas ela. o importante é que está ali, Uma lado mão a lado. estendida, né? Exatamente, não é? Então, e hoje a gente vê tudo que Deus tem feito na Sim. sua vida. E não hoje é? eu digo, né, que graça poder, porque hoje eu sou celibatária, também esse ano eu completo 20 anos de celibato. Então, que alegria poder dar uma resposta diferente, né? Porque o meu celibato foi em vista de uma experiência onde eu toquei na nossa vocação, no Carisma Canção Nova, que tem poder de ressurreição.
E eu sei que lá em casa está todo mundo esperando, uma expectativa, né, de conhecer um pouquinho mais a história da Verinha. Então, nós vamos para o nosso intervalo, mas já voltamos já, trazendo mais um pouquinho, vivendo, fazendo essa memória, porque na Canção Nova é importante vivermos a memória de cada fato, de cada acontecimento, porque também nós vamos contemplando a presença desse Pai amoroso, desse Deus que cuida de nós e cuida de você também. E nós já estamos aqui de volta no nosso programa Manhã Viva e tenho certeza que você também já estava aí na expectativa de estarmos juntos de volta para partilhar. É um momento assim de partilha, é um momento assim de conhecimento, é um momento de fazer memória. E como a Verinha disse, e também eu posso dizer que como eu gosto também de fazer memória, porque a memória nos leva a ver os feitos de Deus em nossa vida. Também convido você a fazer memória da sua vida, fazer a memória de como a Canção Nova também chegou até você. Assim como eu perguntei a Verinha como a Canção Nova chegou até ela, você também pode olhar para a sua vida e faço a mesma pergunta, como é que a Canção Nova chegou até si? Como que a Canção Nova está presente na sua vida? Qual o bem que a Canção Nova faz hoje na sua vida? Isso é importante porque quanto mais você vai vivendo esse tempo e vai fazendo essa memória, você vai vendo também as maravilhas do Senhor na sua vida. E falando aqui um pouquinho mais com a Verinha, esse ano que nós estamos vivendo 45 anos e 25 anos que estamos cá em Portugal. Olha que bênção. Podemos fazer uma memória muito grande, né, Verinha? Eu estava aqui, enquanto você falava, Fatinha, eu estava me lembrando. Você foi a pessoa que me acompanhou para entrar na Canção Nova. Pois é, olha como é que pode, né? Pois é. Então, assim, é bonito fazer memória e gratidão, né, a Deus. Exatamente, Gratidão a Deus pela sua vida e também pelo seu sim. Gratidão a Deus pelas 4 missionárias que vieram para Portugal, né, ainda na Tiveram calvaria. coragem, né? Tiveram a coragem de dar o seu sim, né? Hoje é Márcia Costa presente aqui novamente, mas essas que iniciaram, né? Exatamente. Então, assim, gratidão a Deus pelo sim de cada um que foi passando por aqui, E que interessante, construiu essa Verinha, que história. eu me recordo, assim, fazendo a memória, né, que nossa, é muita história para contar, né, mas fazendo a memória um pouquinho da nossa história, eu me recordo num vocacional que eu pensava assim, eu morava em Cuiabá e eu pensava, nossa, quando será que nós vamos um dia estar fora? Será que um dia nós vamos ter casas, assim, fora do Brasil? Não é? Pois é. Porque tudo era um sonho. O Sim. Padizonas não chegou para nós e não disse assim, olha, a Canção Nova vai ser assim, assim, assim. Planejou, Nós vamos né? ter, assim, olha, casas em Portugal. Não, Deus foi abrindo as portas, Sim. não é? De uma tal maneira que hoje nós, né, dia 22 de agosto, completamos 25 anos, né, que já e aqui estamos também aqui. a nossa gratidão a Dom Serafim. Dom Serafim, Bispo de exatamente. Leiria Fátima, que nos acolheu, não é? Então, assim, é uma gratidão a Deus pelo dom da vida dele, pelo seu sacerdócio, pelo seu episcopado, porque foi pelas mãos dele que nós chegamos até aqui. E olha, posso dizer, né, Verinha, que Nossa Senhora deve ter falado no ouvido dele, não é Com verdade? certeza. Deve ter falado assim, olha, tragam essa comunidade. Nós chegamos aqui uma semente, né? Era uma semente Eu ainda pequena. me lembro que foi no ano de 1998, quando as primeiras missionárias foram designadas para cá, elas passaram um tempo em Queluz, e eu estava lá na casa de Maria, em Queluz. Então, havia muita expectativa, né? Como vai ser, como se dará, será que vai dar certo? Então, assim... O medo, a insegurança, medo, né? insegurança, primeira vez deixar o país. Mas como é bom, né? Lembrar disso e hoje ver a fecundidade dessa história. Quantas pessoas foram alcançadas pelo amor de Deus através da TV Canção Nova em Portugal?
quantas vocações nasceram também. E hoje nós podemos louvar a Deus pelas vocações portuguesas, tanto aquelas que são para o núcleo, para uma entrega de um tempo integral, mas também os irmãos do segundo elo. Então, é bonito ver, não é, a fecundidade dessa história pela fecundidade das vocações. E ver também, né, Verinha, nós podemos fazer a memória de olhar, não com aquele saudosismo, mas de ver que o nosso pai fundador, ele foi muito dócil ao Espírito Santo. Uma característica do Padre Jonas era essa, né? Ele era um homem mariano, ele era um homem do Espírito, ele era um homem da palavra, ele era um homem da urgência. Havia no Padre Jonas uma urgência pela evangelização, pela salvação das almas. Havia no coração dele essa urgência, né, de preparar um povo para a segunda vinda gloriosa de Jesus. E a Canção Nova existe para isso. E olhando a nossa história, fazendo memória desse tempo, né? Porque 45 anos não é qualquer coisa, né, Verinha? Não é. A gente costumava dizer assim, né? Um carisma, ele se solidifica na igreja depois dos 50 anos. Mas a gente vai percebendo essa consolidação do carisma Canção Nova pela bênção que a gente vai recebendo da igreja local onde nós estamos inseridos, seja em Portugal, seja na Itália, seja na França, seja no Paraguai, seja nos Estados Unidos, seja nas várias dioceses no Brasil. Então, assim, é como o Padre Jonas, ele dizia assim, não tem como a gente negar que é uma obra de Deus. Porque se não fosse de Deus, nós não estaríamos aqui, Fatinha. Não mesmo. Nós acho que nem chegaríamos até aqui. Exato. Não é? Então, hoje vivendo esse tempo, né, um tempo de muitas graças, né, Sim. Contemplando esses 25 anos, todos os desafios vividos, tudo aquilo que sofremos, mas Sim. também todas as vitórias do Senhor, não é? E Verinha, você estando com o Monsenhor nesse tempo da sua doença, nesse tempo da sua vida, nesse tempo da sua morte, o que você tem a partilhar conosco para tantos que acompanharam somente de longe, Sim. não é? Você teve a graça de poder estar presente, né? Está um pouco mais perto, né? Estar mais pertinho um pouco, né? Porque assim, como o padre tinha uma saúde muito fragilizada, ele também teve que ser poupado muito dessa presença dos filhos dele, mas assim... Eu lembro, só um pouquinho, eu me recordei que ele sempre dizia, né, que ele queria ser como aquela vela, né, Sim. que vai se queimando, né, vai se... E era exatamente isso que eu ia dizer, não é? A gente foi percebendo e tocando nesse Padre Jonas que foi se consumindo por amor a Deus. O que mais me chamou a atenção nesse tempo da enfermidade, ele era um homem de oração. Sempre com o texto na mão, sempre com a palavra, sempre diante de Jesus Eucarístico. Um homem de oração. Quando ele não tinha mais forças para falar, quando ele não tinha mais forças para fazer isso ou aquilo, para trabalhar como ele trabalhava, ele dizia, né? Eu trabalho na intercessão, eu trabalho na capela, diante de Deus. Então foi bonito ver que no final da sua vida, o Padre Jonas, ele soube integrar aquilo que é próprio da vida cristã, ficar só com Jesus. Ele ficou com o essencial. Ao final da sua vida, ele ficou com o essencial, ele ficou com Jesus. Uma característica muito bonita que nós podemos assim olhar, né, da vida do Monsenhor, era também a sua obediência aos médicos, Sim, né, Verinha? Isso mesmo. E ele cuidava dele, da saúde dele, porque ele dizia assim que ele precisava estar bem para realizar plenamente a missão que Deus havia confiado a ele. E ele era obediente. Obediente, às vezes custava, mas outra característica também é essa alegria, né? Ele era um homem assim resiliente, não é? Era difícil, mas ele, por causa da docilidade, por causa da obediência,
ele sempre ressurgia, né, Fatinha? É verdade. E a presença de Nossa Senhora na vida do Monsenhor, Verinha? O que você Olha, pode partilhar? essa é uma herança que ele já traz da experiência dele na família salesiana, né? Porque antes de fundar a Canção Nova, o Padre Jonas foi salesiano. E ele recebeu essa herança dos salesianos. O Padre Jonas foi muito novo para o seminário propedêutico dos Nós podemos dizer assim, salesianos. foi criança, né? Foi 12 anos de 12 idade. anos. E ali ele aprendeu, né, também com Dom Bosco, a ser filho de Maria. Então, assim, é muito bonito ver isso, né? Tem um episódio da vida do Padre Jonas muito bacana, porque ele fala que ele tinha um vício, né, da masturbação, que ele aprendeu isso na cidade de São Paulo. E ele chegou para o diretor da casa onde ele estudava e partilhou a dificuldade dele. E o diretor disse para ele: se consagre a Maria, antes de dormir reze 3 Ave-Marias. E o Padre Jonas testemunha nos livros dele, né, que essa experiência fez ele se libertar do vício e ele aprendeu a viver na pureza. Então, assim, isso era uma realidade muito forte na vida do Padre Jonas. Ele era um homem, assim, que tinha um amor por essa pureza. E ele sempre dizia: eu aprendi isso com a Virgem Maria. Olha que bonito, né? Para a gente ver que essa graça, né? Isso Sim, é uma graça, é né, uma Verinha? É graça. uma graça da qual nós, assim, aprendemos pelas mãos de Nossa Senhora. Sim. Quantas graças nós podemos receber. Depois, não é? assim, o Padre Jonas, como ele tinha esse amor por Maria, essa experiência de se sentir filho, uma coisa bonita que aconteceu no início da comunidade foi, antes de adquirir um local, ele primeiro pedia a Nossa Senhora que tomasse posse daquilo. É aquela história dele, né? Que ele sempre jogava a medalhinha de exatamente. Nossa Senhora das Graças num terreno, num local assim, pedindo a Nossa Senhora que ela passasse na frente. Tanto é que a gente sempre invoca Nossa Senhora com essa jaculatória: Maria, passa na frente. Exatamente, tanto que o lugar hoje onde nós temos no Brasil, não é? A chácara da qual nós falamos tanto, né? A chácara Foi dessa de Santa forma Cruz também. foi dessa forma. Não é? A casa de Maria A em casa de Queluz, Maria. a chácara hoje, onde é a Cachoeiro Paulista e funciona o sistema Canção Nova. Aqui em Portugal, né, nesse lugar onde nós estamos hoje, foi essa experiência, um gesto simples, mas o que está por detrás desse gesto? A fé. A fé, A fé. exatamente. Né? Então, o Padre Jonas, ele era um homem de fé. E, Verinha, hoje você sendo a formadora, fala um pouquinho para nós também a respeito de Nossa Senhora como mãe, como formadora, como educadora na Canção Nova. Sim. Como o tema desse ano é sobre o discipulado na Casa de Maria, que é a Canção Nova, a gente tem trabalhado a partir de 2 questionamentos. Quem é o discípulo formado por Nossa Senhora na Casa de Maria, que é a Canção Nova? E como Nossa Senhora forma o discípulo na casa dela, que é a Canção Nova? Então, a gente tem explorado isso. O discípulo formado por Nossa Senhora na Casa de Maria, que é a Canção Nova, é um homem e uma mulher do louvor. Daquele que soube e sabe reconhecer os feitos de Deus na sua vida. Porque Nossa Senhora é aquela que proclama, né? Ele olhou para a humildade de sua serva. Então, na Casa de Maria, ela nos forma no louvor. Na Casa de Maria, que é a Canção Nova, ela nos faz discípulos a perceber a presença de Deus nos acontecimentos ordinários da nossa vida. A perceber a presença de Deus nos acontecimentos da nossa vida. Na Casa de Maria, que é a Canção Nova, nós aprendemos a valorizar o dia que se chama hoje, porque Jesus foi o homem do hoje. E no hoje, fazer bem feita todas as coisas, porque Jesus, ele passou a sua vida fazendo bem feito todas as coisas, mas acima de tudo, ele soube fazer as escolhas. Então, o discípulo formado por Nossa Senhora na Casa de Maria, que é a Canção Nova,
é aquele que sabe escolher pelo bem e escolher sempre, né, pelo bem. Fazer as escolhas corretas. E nós podemos, assim, olhar, enquanto você estava partilhando, me veio muito, assim, Jesus na cruz, e quando Jesus fala para, né, Jesus fala para Nossa Senhora, não é? Eis aí, né, Eis aí fala tua para mãe. João, eis aí tua mãe. E ao mesmo tempo, enquanto você falava, fui, assim, vivendo, assim, esse tempo em que o Monsenhor, foi esse tema deste ano, Sim. foi ele quem escolheu. É o Então, como último tema que ele deu, né? Foi o último tema, é como se ele dissesse assim, olha, eis aí tua mãe. Eu penso que, não sei se ele já intuía que ele estava próximo de partir. Que ele não falou para nós, né? Mas ele me disse assim que o ano que vem eu quero que seja um ano dedicado a Nossa Senhora na Canção Nova. Mas Nossa Senhora, porque é mãe, ela sabia que a gente ia precisar dela, porque a gente ficaria sem o nosso pai. Então, assim como Dom Bosco, quando perdeu a mamãe Margarida e foi na igreja da Consolato em Turim e consagrou e disse a ela, a partir de agora a senhora é a mãe desta obra, desta casa, não é? É como se o Padre Jonas também dissesse né? para ela, cuida deles, mãe, eu já não vou estar mais. Então, só a senhora sabe fazer, cuida deles. E no primeiro momento, o mais difícil, que é estar sem ele, né? Ele nos deixou Nossa Senhora. Cuidem dela, cuidem deles. São seus filhos, mãe. Exatamente. E, ao mesmo tempo, podemos dizer assim, como não, tenho certeza que ele, olha, quem que vai cuidar deste carisma? Sim. Se não é Nossa Senhora. Exatamente. Que gera, que forma, que ensina, acolhe, Exato. não é? Que corrige também, que corrige, né, não é? Como uma então eu mãe. fico vendo assim, Nossa Senhora é mais do que cada um de nós fazemos a nossa parte na formação, mas é Nossa Senhora que vai encaminhando cada situação, vai cuidando, porque ele sabia que nós íamos precisar desse tempo, né? O Padre Jonas, né? ele não falou muito dessa oração, mas ele fazia essa oração. Ele dizia assim, minha rainha, põe tua mão antes da minha. Nossa Senhora, põe tua mão antes da minha. Então, é Nossa Senhora pondo a mão dela antes da nossa, porque a casa é dela, os filhos são delas, e ela quer devolver esses filhos para o Pai da forma como nós saímos do coração do Pai. E nós podemos dizer assim, né, que esse tema deste ano é um tema assim que vem do coração do nosso Pai Fundador, né? É um tema que vem do coração do nosso Pai Fundador, mas que se estende a todos aqueles que são família Canção Nova. Então, você que está nos acompanhando, você também pode assumir a sua casa como a casa de Maria. E permitir, entrar, né? Até convidar, né? Olha só, então, se você ainda não fez isso, pode convidar hoje, Isso né? mesmo, Nossa né? Senhora para entrar em sua casa, né? Exatamente, porque é uma graça. Quando Maria chega, as coisas se descomplicam. Ela sabe como fazer, como arrumar as coisas. E ela é aquela que, com muito jeitinho, né? Nós podemos dizer assim, aquele jeitinho silencioso, né? E ainda mais nós que estamos cá em Portugal, no altar do mundo, né, Verinha? É uma graça. É uma graça. Não é? Podemos dizer assim, é uma graça. Como você disse, hoje é o momento, eu fui, tinha que ir lá. Eu fui ser peregrina, né? Exatamente. Fiquei a manhã toda no santuário, né? Então foi muito bonito. Estar no santuário, poder beber dessa graça que aqui vocês têm, a oportunidade. Exatamente, né? E podemos até dizer assim, ela está, né? Está. Sempre presente, não é? E eu tenho certeza, assim, como ela está presente, não é? Na nossa vida, na Canção Nova, ela também quer se fazer presente na vida dos nossos irmãos, dos nossos benfeitores. Sim, com certeza. De todos aqueles que talvez até agora estão sintonizando a nossa TV pela primeira vez e, nossa, de repente encontra Nossa Senhora, Sim. né? E isso é bonito, porque, de fato, Nossa Senhora, ela quer ser essa presença, né? Exatamente.
vivendo esse tempo, né? Esses 45 anos, né, Verinha? É uma graça, né? É uma graça. Daqui a 5 anos nós vamos estar completando, olha, 50 anos já Queira de Deus que a fundação. gente esteja presente. Exatamente, né? E fazer essa preparação, e importante é isso, agora nós estamos iniciando com Nossa Senhora, podemos dizer, esses 5 anos, Sim, não é? Nosso caminho agora é junto com ela, exato. não é? É um caminho, assim, de desafios, de descoberta, né? Mas que a gente vê que o Carisma Canção Nova chegou até aqui, né? Chegou. E ela repete para nós a mesma ordem que ela disse nas bodas de Caná. Fazei tudo o que ele vos disser. E isso é importante, né? A gente Sim. vê que na Canção Nova foi dessa forma mesmo. Nossa Senhora foi nos conduzindo, mas para nós fazermos Para o aquilo discipulado. que é a vontade de Deus, Sim. aquilo que Jesus quer para nós, né? Para cada um, né, Verinha? É isso mesmo. Quando a gente é dócil, não é a ação de Deus, Deus vai fazendo, né? E hoje a gente pode testemunhar, né? Nosso pai fundador foi dócil. Então a gente só tem a aprender com ele nessa docilidade, nesse caminho de fé. E nós podemos dizer assim, né, que essas medalhinhas que o Monsenhor foi jogando, elas foram se tornando fecundas, né, Verinha? Não Como só fecunda sementes, no né? bem material, mas também de presença de pessoas, Sim. não é? Quantas pessoas que hoje, graças a Deus, vão até a chácara, como vêm até aqui, não é que a gente vai vendo. E assim em tantos outros lugares, né? Pessoas que são alcançadas. E eu tenho certeza que o Monsenhor lá do céu, não é? Eu me lembro, Fatinha, e eu acho que vale a pena trazer esse testemunho. Nós estávamos no início da nossa missão na França, mas o sinal da TV Canção Nova pegava em toda a Europa, na época que a gente tinha o satélite que conseguia alcançar a Europa toda. E eu me lembro de um testemunho de uma senhora, ela morava na Suíça, de colonização francesa, mas os parentes dela todos eram de Portugal. Um dia, na casa dela, ela sintonizou a TV Canção Nova, TV de Portugal. Olha que bênção. E estava num momento de adoração. Ela vinha de um processo de depressão. Ela não entendia a língua, mas ela disse que não conseguia tirar daquele canal. E todos os dias, naquele canal. E ela foi percebendo que ela foi melhorando. Ela foi curada de uma depressão pela programação da TV Canção Nova que ela recebia aqui de Portugal. Um dia, uma da parente dela chegou na casa dela, "Ué, você conhece a TV Canção Nova?" "Não, eu não sei, eu sintonizei aqui." Olha que graça. E aí que a parente dela, que morava já há muitos anos em Portugal, foi falar da comunidade Canção Nova, da TV Canção Nova, e aí ela estava lá na França, não é? Dando esse testemunho, porque daí mandaram ela para cá e falaram assim, olha, se ela fala o francês é mais fácil ela ir para a França. E ela pôde dar esse testemunho. Olha que maravilha, né? E nós já estamos quase chegando ao final desse momento tão importante, tão bom. 45 anos, 25 anos de Canção Nova, então nós temos muita história ainda para contar. Não falamos tudo aqui hoje, nem podemos falar Nem tudo, né? conseguimos. Nem conseguimos falar. Imagina, 45 anos, 25 anos aqui cá em Portugal. Então, são muitos anos de história, muitas memórias, não é? Muita graça, né, Muita Fatinha? graça, Muita bênção. não é? E chegando já nesse finalzinho, quero já pedir para a Verinha dizer uma mensagem, deixar uma mensagem para todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Então, eu só poderia dizer aquilo que Jesus disse a João. Eis aí a tua mãe. Não tenha medo de deixar Nossa Senhora entrar na sua casa, mas principalmente, não tenha medo de deixar Nossa Senhora entrar no seu coração, na sua vida. E não se preocupe, ela nos leva sempre para Jesus. Quanto mais marianos, mais cristocêntricos. Então, leve Maria para a sua vida,
leve Maria para sua casa. Ah, eu não consigo, velhinho. Peça a ela. E ela vai dar um jeito de manifestar esse amor materno do coração dela em direção a você. E olha, o tempo já passou, o tempo vai passando, mas esse é o convite hoje, então, para cada um de vocês que nos acompanham, mesmo você que está sintonizando a nossa TV pela primeira vez, permita que Nossa Senhora entre na sua casa. Mesmo que a sua casa esteja assim toda desorganizada, porque quando nós vamos receber uma visita, nós queremos organizar. Talvez você até pense assim, mas como que Nossa Senhora vai chegar hoje na minha casa? Ela é a mãe e ela vai até ajudar você a organizar a sua casa, vai ajudar você a organizar a sua vida, enfim. Permita que Nossa Senhora te visite no dia de hoje, porque ela também quer ser essa presença viva, a presença de mãe, a presença que acolhe cada um de nós. E assim nós vamos ficando por aqui no dia de hoje, 45 anos da comunidade, 25 anos cá em Portugal, e é uma bênção para nós estarmos vivendo esse tempo e fazermos a memória dessa graça, né? Dessa graça de Deus em nosso meio. E até o próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.